Eu sei o quanto é difícil a gente estrear com 18, 19, 20 anos, ainda mais num clube como o Cruzeiro. Eles tiveram equilíbrio, tiveram personalidade, tiveram tranquilidade, cumpriram bem aquilo que foi proposto, valorizar também o Boa, que fez um bom jogo, dificultou as nossas ações, o trabalho lá do Nedo. Tivemos algumas dificuldades em função do desgaste no segundo tempo, que é normal. A gente precisa entender que esses meninos, eles estariam de férias, então é final de temporada e a gente inicia uma pré-temporada e eles, com a carga que a gente deu para eles, os treinamentos estavam intensos, então a gente precisa relevar e entender esse aspecto. Então eu só tenho que agradecê-los, parabenizá-los pela personalidade, pela vitória, agradecer ao torcedor que está comprando a ideia e estamos no caminho certo. Adilson, o jogador de futebol é movido muito à confiança, né? O jogador experiente é bom sempre começar vencendo. Como se trata de garotos, como você disse, 18, 19, 20 anos, é mais importante ainda começar uma temporada com vitória para que a sequência seja um pouco mais tranquila e que venha essa confiança o mais rápido possível? Claro que é importante, né? Eu acho que grande parte do jogo, se a gente observar, nós já fizemos isso com o Guarani, no jogo treino. Então a gente cumpriu, trabalhou, rodou, teve paciência, deu uma certa dinâmica, tivemos as penetrações no lado que a gente tinha observado, porque o Ciro e o André foram lá ver o jogo do Boa contra o Guarani, né, lá em Divinópolis. Então a gente já tinha o material do Boa e eu acho que a gente trabalhou de acordo com aquilo que foi observado e foi cumprido, principalmente no primeiro tempo. Tivemos algumas dificuldades, que é normal, principalmente no segundo tempo, coisa que a gente tinha as devidas preocupações. Tive 2 substituições em função de... Ali eu preciso aguardar o departamento médico. Mas eu acho que suportou bem e os meninos cumpriram bem e eu estou satisfeito. Adilson, o Thiago fez o gol, você acabou de falar da questão das substituições que você foi obrigado a fazer, enfim. Mas um jogador que vinha chamando a atenção nos treinamentos ficou fora, o Popó. Qual o motivo dele não ter sido relacionado para essa partida? Eu estava trabalhando com o Popó e com o Judivan. Sim. Eu entrei com o Popó no jogo contra o Guarani e depois coloquei o Judivan. O Thiago entrou no segundo tempo contra o próprio Guarani. Eu tenho que enxergar rápido, agir rápido e fazer aquilo que eu entendo que seja o melhor para o momento. Eu tinha algumas preocupações físicas durante o jogo e emocional. Então, física, o Rodriguinho vinha de lesão, né? E emocional, 7 meninos. Então, mais um, que eu coloco o Popó ou o Judivan, eu não saberia se suportaria o jogo. Eu tenho que pensar nisso nesse momento. Então, por isso que eu optei que o Thiago vinha jogando, é um jogador de área, é um jogador mais forte, que combate melhor, que recompõe melhor, usa o corpo melhor. Então, o futebol está pedindo isso. Então eu também quero intensidade, eu quero entrega, eu quero recomposição. Então, foi nesse sentido, nada contra o menino. É um menino talentoso, no momento oportuno vai ter a sua oportunidade. Adilson, em função do calendário do futebol brasileiro, a pré-temporada é sempre espremida. Nesses 16 dias de treinamento que o Cruzeiro tem feito, a jogada do segundo gol saiu de um encaixe que você vem trabalhando muito na Toca da Raposa. Dá para exigir muito ainda para o time evoluir mais? Ou te agradou a jogada do segundo gol de uma maneira que vem sendo treinada com esse pouco tempo na toca? Foram 15 dias com apenas 2 domingos de folga, né? 2, meio período, né? Só o domingo à tarde.
E a gente fica triste porque você tem 14 dias e chega no carnaval você vai ter 14 ou 15 dias de folga. Então nós poderíamos ter uma preparação melhor, mas é o futebol brasileiro, nós precisamos melhorar em relação ao calendário. E eu fiquei preocupado com alguns jogadores porque a carga ela foi dentro daquilo que o tempo me deu, mas nós tínhamos que dar aquela carga para suportar e parabenizo aí o Zé Mário e o Rodrigo, né, que é da área da preparação física. E ali foi um lance de bola parada, um contra-ataque. O Wellington é muito rápido, ele tem essas valências importantes e foi feliz, foi calmo, inteligente para definir e nos ajudou, mas foi trabalhado também. Ô Adilson, durante esta pré-temporada, né, Cruzeiro com situações importantes para resolver, saídas de jogadores, chegadas de jogadores, quem sobe da base, e às vezes em treinamentos em 2 períodos a gente chegava na toca, você já estava lá, chegando, sei lá, 7 horas da manhã e dormindo na toca e acompanhando tudo também. Como é que tem sido essa rotina para você, num momento de grande dificuldade do Cruzeiro, você encarando esse projeto? Hoje, por exemplo, teve treinamento para quem não foi relacionado, né? Não sei se você acompanhou, como é que tem sido? Acompanhei. De manhã também. Como que tem sido essa rotina para você? Então, a rotina hoje de manhã, ela foi observação dos que não foram relacionados, fizeram lá o trabalho de campo reduzido e depois o complemento. Aí você sai de lá, vai para a sala de análise com o pessoal que manda o material que a gente precisa observar os jogadores. Daí a gente faz o plano de jogo, a gente senta lá, eu, o Célio e o Ciro. Aí depois corro lá na sala com o Alcimar, algumas situações que a gente tem que fazer, nomes que surgem, que a gente precisa conversar, eu preciso ouvir o que por parte da direção. Você chega lá, ó, o Manuel não pode, vai embora. E faz parte isso do processo. Então a gente está sempre lá com o Alcimar, o Carlos e o Bereci. Depois a gente faz a revisão da palestra que nós temos que fazer, né, lá com o André. Então essa é a vida do treinador. E é dedicação, é foco, é entrega, é trabalho, é o treinamento, é correção. A gente já vai preparar o material aí para fazer a correção amanhã. A gente já tem um jogo treino para dar ritmo para os que não vem jogando, e o processo de observação. Então eu encaro isso como faz parte da nossa profissão, nós precisamos ser profissionais, e encaro isso porque eu acho que a gente tem que dar o algo a mais nesse momento. Então, para quem gosta do Cruzeiro, quem quer o bem do Cruzeiro, eu faço isso com prazer. Adilson, de 29 jogadores, você tem 5 remanescentes, jogadores renomados e muito bons por sinal. Você tem 2, 3 chegando, são incógnitos, são apostas, e tem 22 jogadores de base, 11 sub-23, 11 sub-20. E é o Cruzeiro, em que há uma cobrança grande, porque o clube é muito grande. Por hoje, pelo que se espera pela frente, onde esse time pode chegar? O que se pode cobrar dele? Olha, eu gostaria que a gente tivesse nesse momento um pouquinho mais de paciência e entendesse o processo. O principal objetivo do clube, todos nós sabemos, é o acesso, é voltar à primeira divisão. Todos nós sabemos. É evidente que durante a competição você vai crescendo. Hoje é muito cedo para mim te falar alguma coisa ou te prometer. Eu sempre penso em vencer. Eu vejo a dedicação deles. Agora, o tempo é que vai dizer. Vamos ter respeito com a instituição, trabalhar para crescer, melhorar. Isso é o que a gente quer. A gente, quando lança um menino, a gente deve se preocupar se esse menino vai ter uma carreira bonita. Não só lançar 1 ou 2 jogos aí e daqui a pouco esse menino se perde, não joga mais. Então, a gente tem que ter esses devidos cuidados, e jogar no Cruzeiro não é fácil, né? A cobrança, a exigência ela é muito alta, então a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, compreensão. Então, gostaria de agradecer, a gente viu no final do jogo, reunimos lá no meio e
fomos saudar e agradecer o torcedor. É isso que a gente quer. Muito bem. Adiante, a gente percebe que o período de pré-temporada vem cada vez mais sendo exprimido. Você tem hoje no seu grupo, que jogou no jogo de hoje, 7, e desses 7 nem descanso teve. O que deslumbra o Adilson nesses 5 próximos jogos com essa turma da base? Olha, eu sou muito realista, muito tranquilo e consciente. Eu não vou me empolgar e não vou desiludir por resultados adversos. Faz parte de um processo que a gente precisa entender. O principal objetivo do clube. A gente está aqui para ajudar, para resgatar, para melhorar e dar condições para que esses meninos cresçam profissionalmente. E consequência disso, eles vão nos ajudar. Então, a tendência é evolução. Então, vamos com calma e dentro do processo, eu acredito que tem muita coisa boa para vir. Adilson, porque nessa linha aí, a gente viu muita vontade, muita disposição, né? Isso que você falou até do torcedor, o torcedor gosta quando vê isso no campo, né? E até o Léo falou que ele sentiu com 18 anos, rejuvenesceu. É isso mesmo que você quer? Você também se sente um pouco cheio de energia quando você vê a energia desses moleques em campo assim, e o torcedor responde na arquibancada? Eu também estou me sentindo um jovem, né? Mais preparado, mais consciente, mais tranquilo, mais calmo. A gente precisa aprender a lidar com essa geração. E eu conto com a ajuda do Célio e do Ciro ali no dia a dia. Eu quero ajudá-los a que eles cresçam profissionalmente. Então, tem potencial, vamos continuar trabalhando, mostrando, porque infelizmente hoje com a mídia, com a rede, com o acesso, com a informação, às vezes eles precisam ouvir mais quem está no dia a dia com eles, né? Às vezes o externo acaba atrapalhando o desenvolvimento da carreira, enfim, alguns acabam se perdendo, e a gente não quer isso para isso. A gente quer falar a verdade, mostrar a verdade, dentro do processo ter as melhorias, o crescimento, é isso que nós vamos fazer, né? Mostrar para eles a verdade, tá? Sempre. Aí o técnico Adilson, Batista na entrevista coletiva do time que volta. Hoje você teve em campo 5 remanescentes, né, do ano passado, e dentre eles o Rodriguinho, que é um cara que ainda não tem a situação completamente definida, e eu queria que você falasse do profissionalismo dele também, de querer ajudar nesse momento. Foi um cara que saiu até aplaudido pelo torcedor. E ele ainda estava com um desconforto na perna, e evitando chutes de fora da área, mas falou, não, eu consigo, vou controlando, por isso tirei faltando ali 10 minutos, 15 minutos, não me recordo. E é um jogador talentoso, diferente, inteligente, gosta de fazer gol, gosta de dar assistência, e que vai ser importante. Eu preciso respeitar, né, a decisão dele e ele entender a nossa realidade. Precisa entender a nossa realidade, né? Aqui, estou tentando ajudar, fazendo aqui a minha parte, tá? Faz parte do processo de reconstruir, então ele também precisa entender. Adilson, boa noite. Boa noite. Acompanhando os treinamentos desde o dia 6 de janeiro, tenho visto você cobrando muito nos treinamentos o posicionamento na marcação, parando muitos dos treinos em relação a isso. A triangulação para sair a bola na linha de fundo para o cruzamento, a posse de bola, o acerto do passe curto. Dentro desses pontos, quais deles você acredita que está mais evoluído e qual que você precisa mais trabalhar? Hoje a gente errou muitos passes, né? A triangulação também ela não evoluiu. Boa observação, tem pedido muito isso. Eu prezo isso, priorizo isso. Eu acho que é a escola Cruzeiro de jogar futebol, sempre se impôs, sempre propôs o jogo, sempre teve posse, sempre rodou bem a bola, sempre teve jogadores mais leves, né? E sempre foi um futebol gostoso de se ver. O Cruzeiro sempre praticou isso. Então, hoje nós tivemos um pouquinho de dificuldade. Eu vou relevar. Tem emocional e tem aspecto físico. Então a gente
às vezes a gente releva. Adilson, a pré-temporada apertada, sem muito tempo de recuperação para os jogadores, amanhã uma recuperação leve, sexta-feira talvez um treino e sábado você já tem a Tombense, uma viagem cansativa, chata. Já tem alguma coisa em mente, Adilson? Já. Amanhã a gente recupera quem jogou, trabalha aqueles que a gente precisa dar ritmo e observação também. Eu só vi pela televisão alguns jogadores da taça, uns que precisam treinar, né, que chegaram. E depois eu tenho mais um treino e aí uma viagem longa e fazer um bom jogo lá e tentar vencer o adversário. Faz parte do processo. Adilson. Antigamente era avião. Eu já peguei o avião, né? Agora ônibus. E vamos no ônibus, vamos lendo, vamos vendo filme, vamos rezando, vamos ligando para ver se aumentou o sócio torcedor. Faz parte. Uai. A gente era jovem, andava de ônibus. Eu vim de Curitiba para a Taça BH, do Chafi, grande Chafi, 24 horas, ainda vinha tendo goteira no ônibus, né? O que essa piazada vai reclamar hoje? Ninguém vai reclamar. Os que reclamar, a gente manda lá aproximar. Né? Fala, meu amigo. Adilson, a respeito do Edu que hoje volante entrou no segundo tempo, essa é a dúvida. O Edu é um zagueiro de ofício, um jogador de marcação, um jogador muito forte. Você tem essa pretensão de utilizar ele como um primeiro volante ou utilizar ele como um zagueiro? Se você observar e lembrar da pré-temporada, ele treinou várias vezes, ele e o Adriano, porque eu não tinha. E hoje, quem estava ditando o jogo? O meia esquerda deles, camisa 10. O Edu entrou, deu uma neutralizada, ajudou e muito no processo. Então o Pedro e o Guilherme Liberato, é muito pouco ainda eu conheço. Então eu fiquei um pouquinho preocupado, né? Então eu acho que a entrada dele nos deu uma certa segurança e ele entrou bem no jogo, eu gostei. Mesmo sabendo que ele é volante. Não é como o nosso querido Piazza, que foi volante e virou quarto zagueiro, mas ajuda. Adilson, os 3 últimos jogos que você comandou ano passado, me lembro que você falou que no segundo tempo, depois dos 25 minutos, o time caiu um pouco de rendimento por causa da preparação física. E hoje, no primeiro jogo da temporada, a gente já viu o contrário, né? Mesmo sendo o primeiro jogo da temporada, o time, no final da partida, correndo, jogadores dando o máximo de esforço. E segundo, você falou que é início de temporada para muitos e fim de temporada para outros. Qual é o cuidado que a direção tem que ter para esses garotos não se machucarem? Não é nem a direção, né? O cuidado é nosso mesmo, ali no dia a dia. Cuidado da preparação física, nossa carga de trabalho, fisiologia. Isso o Cruzeiro tem profissionais competentes. A conversa com eles, às vezes eles querem algo a mais, a ansiedade, querem estar sempre jogando, sempre treinando. A gente precisa também controlar essa carga. Então, mas é um processo normal. Agora, o ano passado, às vezes a gente corria 60 por hora. Então, agora essa turma acho que corre um pouquinho mais. Né? Esse aqui, às vezes, o radar pode pegar alguns aí. Tá bom, aí então... Passa bater para as câmeras.